Olá, sexto ano! Estamos de volta para mais uma videoaula. Dessa vez a gente vai dar início ao segundo bimestre, tá bom? A gente vai começar na página 88 do capítulo 5 do livro de vocês, ok? Esse capítulo ele vai ser dividido em duas partes. Essa primeira parte vai falar de matéria e a segunda parte vai falar sobre a atmosfera. Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre matéria, ok? Vamos lá. E aí, a primeira coisa que o livro pergunta é: do que é feita a matéria? A primeira coisa que a gente tem que entender é o que é matéria, tá? Então, a matéria é qualquer substância que compõe o corpo, não importa se ele é sólido, líquido ou gasoso, e ela possui massa, tá bom? Então, a matéria, ela vai ser feita de qualquer tipo de matéria que é constituído de átomos. E a gente tem que entender também que átomos é a menor unidade existente. Então, os átomos, eles formam tudo o que existe, tá bom? E a diferença entre eles é que faz existir os diversos tipos de matéria, ok? Aí no livro de vocês, na página 88, tem uma paisagem. E essa paisagem, se vocês olharem, né, tem plantas, tem água, tem uma cerquinha de madeira. Se vocês olharem, ela é formada por diversos tipos de elementos químicos. Então, aí a gente tem carbono, a gente tem hidrogênio, a gente tem oxigênio, tem fósforo e entre outros, tá bom? Então, um conjunto de átomos que eles são bem semelhantes, eles vão estar formando um elemento químico, que são esses que eu acabei de citar e muitos outros, tá? Só para vocês terem uma ideia, na natureza são conhecidos mais de 100 elementos químicos. Então, existe uma variedade muito grande, tá? Esses elementos químicos ficam organizados na tabela periódica, que mais para frente vocês vão estar estudando. Mas só para vocês terem uma noção, os elementos químicos, eles possuem símbolos, tá? E aí, por exemplo, o sódio, o símbolo dele é Na. Então, toda vez que você for escrever sódio, você pode escrever tanto sódio quanto colocar o símbolo dele Na. Esse símbolo é oficial, ele não é como se fosse uma abreviação de internet, tá bom? Potássio tem símbolo K, enxofre tem símbolo S. E aí no livro de vocês, na página 89, também tem uma tabela em cima, né, laranja, com vários símbolos de elementos químicos, tá? Aí vocês têm o carbono, que é o C, o oxigênio, que é o O, o N, que é o nitrogênio, entre outros. Depois deem uma olhada nessa tabelinha, ok? E aí, a maioria desses elementos químicos, eles podem combinar entre si para estar formando outros tipos de matéria. E aí, a gente vai falar o seguinte: para cada diferente tipo de matéria, os cientistas deram o nome de substância química, tá bom? Então, cada tipo de matéria diferente vai receber o nome de substância química. E quando a gente fala de substância química, a gente está falando que elas apresentam uma fórmula, tá? Então, o livro de vocês, ele traz a água como exemplo. Quando a gente fala da água, vocês lembram qual seria a fórmula química da água? A fórmula química da água qual é? É H2O, não é isso? A fórmula química da água é H2O. Significa que essa fórmula da água, ela apresenta 3 átomos, não é isso? Aonde eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, que seria mais ou menos assim, ó, é como se eu tivesse aqui uma bolinha com oxigênio, aqui eu tenho um hidrogênio e aqui eu tenho um outro hidrogênio. Aqui eu formei a molécula da água, ok? Quando a gente fala da molécula da água, vamos entender o seguinte: a água, ela é uma substância. Ela é uma substância por quê? Porque ela tem uma fórmula química, né? H2O. Ela vai ser formada por porções menorzinhas. Essas porções menorzinhas nós chamamos de átomo, tá? Então, aqui, ó, essa bolinha aqui seria um átomo, essa bolinha outro átomo e essa bolinha um outro átomo, tá? Esse conjunto de bolinhas, quando eu pego isso daqui, eu chamo isso de molécula da água, tá bom? E quando eu falo H2O, eu tô te falando que isso é a fórmula da água. Aí aqui o livro de vocês, ele também traz outros exemplos. Aqui, ó, eu tenho, nesse ladinho aqui, eu tenho um átomo
de oxigênio. Mas se dois átomos desses se juntam, eles vão formar a molécula do gás oxigênio, que é o gás que a gente respira, tá bom? A mesma coisa aqui, ó. Repara que eu tenho o átomo de hidrogênio e quando eles dois se juntam, eu formo o gás hidrogênio. Eu tenho a molécula do gás oxigênio. Agora, aqui representado como cinza, eu tenho o átomo de carbono, tá? No caso do carbono, quando ele se junta, ó, repara que aqui, ó, de cinza, eu tenho o carbono, o átomo do carbono. Mas quando ele se junta aqui, ó, com dois átomos do oxigênio, eu vou formar o gás carbônico, que tem como fórmula o CO2. É o famoso CO2, dióxido de carbono ou gás carbônico, tá vendo? Então, eles não têm que se juntar sempre com quem é igual, pode ser diferente também, ok? E aí, a gente dá uma pausa nesse capítulo, tá bom? Porque a segunda parte já é outro assunto, que é a atmosfera. Até mais, até o próximo vídeo. Um beijinho para todos.